Vamos fingir que em um belo dia, de maneira inesperada, a Lua sumisse completamente do céu. Não apenas a fonte de inspiração de muitos artistas deixaria de existir, como perderíamos um satélite natural importante para o equilíbrio da vida no planeta Terra. Se eu falasse para você que sem a Lua você envelheceria mais rápido e o Natal poderia não existir, você acreditaria? Então, fique no vídeo que vou te mostrar tudo isso e você vai ver o que aconteceria com o nosso planeta Terra se a Lua não existisse. Estão preparados para esse vídeo, galera? Então, bora para a vinheta! Se a Lua não existisse? Para responder a essa pergunta, primeiramente é preciso diferenciar duas situações hipotéticas muito diferentes. A primeira delas é se a Lua jamais tivesse existido, e a segunda é se ela desaparecesse repentinamente. Neste último caso, a luz lunar não iluminaria as noites terrestres, e assim, animais e vegetais teriam comportamentos seriamente modificados, já que estão adaptados desde sempre ao ciclo do Sol e da Lua. Mas uma das mudanças mais extremas seria dada pela variação das marés. Talvez você até já saiba disso, mas a Lua tem forte influência nas marés. Como ela está relativamente próxima da Terra, a força de sua gravidade puxa as águas dos oceanos de acordo com o movimento de translação da Lua e o de rotação de nosso planeta. Mas as marés não desapareceriam, elas seriam solares porque o Sol também tem influência nesse movimento. E por conta da distância maior entre o Sol e a Terra, as marés seriam muito menores. A Lua puxa e empurra toda a água dos oceanos, fazendo com que as marés subam e desçam. Com a água oceânica praticamente em calmaria, a vida marinha sofreria sérias consequências. Além disso, sem a Lua, o nível dos oceanos mudaria de tal modo que todo o clima planetário seria afetado. O eixo do planeta Terra mudaria de posição a toda hora. Em vez de inclinar-se a 23 graus, poderia chegar a uma inclinação de 40 graus, ou ainda maior. E se não fosse esse puxão da Lua, a rotação da Terra ficaria frouxa, como a de um peão que perde velocidade, gerando uma grande mudança climática em pouco tempo, de maneira muito caótica, e o clima enlouqueceria. Séculos quentíssimos se alternariam com outros em que camadas de milhares de quilômetros de gelo cobririam os continentes. Nevascas, furacões, enchentes e secas seriam corriqueiros. Com um tempo desses, ficaria tão difícil sobreviver que não dá para acreditar que seres inteligentes como os humanos pudessem se desenvolver. Mesmo assim, se com todos esses obstáculos uma civilização despontasse, ela teria que ser bem diferente da nossa. A boa notícia para as mulheres é que elas se livrariam da tensão pré-menstrual. Estudos indicam que os homens de antigamente caçavam à noite, quando os animais saíam das tocas, sobretudo na lua cheia, quando há mais luz. Na lua nova, portanto, eles ficavam em casa com as esposas. Só as mulheres férteis, nesse período, tinham filhos. Com o tempo, o organismo feminino adaptou-se ao ciclo da Lua, de 28 dias. A maioria das espécies de animais na Terra seria aquática, pois dentro da água a temperatura sobe e desce mais devagar. Dessa forma, o mar protegeria os bichos das variações extremas de temperatura. Já pensou se ao invés de evoluirmos para seres terrestres, fôssemos aquáticos? A Atlântida já não seria uma lenda. Ainda hoje, o dia terrestre se prolonga cada vez mais. Exatamente 1,5 milésimos de segundo a cada 100 anos. A vida por aqui seria bem diferente sem a Lua. Mas não se desesperem. Apesar dela estar indo embora, já que a cada ano ela se afasta cerca de 1 a 3 centímetros da Terra, ainda vai demorar milênios para que ela saia de nosso campo gravitacional. E já existem muitos pesquisadores procurando uma solução para esse problema, e estudos indicam que quando chegar esse momento, o sistema entrará em equilíbrio e a Terra terá sempre a mesma face voltada para a Lua, de maneira similar ao que ocorre com um satélite que sempre tem o mesmo lado voltado para a Terra. Uma vez que isso ocorra, a Lua seria uma presença constante no céu de algum lado do planeta. O lado bom é que ninguém precisa ficar preocupado em perder a Lua. Quando isso acontecer, daqui a alguns bilhões de anos, o Sol já deverá ter passado por etapas evolutivas o suficiente para inviabilizar a presença de vida no nosso planeta.
Desde quando a Lua existe? Não se sabe ao certo como a Lua se originou, mas existem inúmeras teorias que relatam seu aparecimento em órbita. Entre as hipóteses existentes estão a fissão da Lua a partir da crosta terrestre através de força centrífuga, ou seja, a queda do núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores, o que exigiria uma imensa força de rotação da Terra. A captura gravitacional de uma Lua pré-formada, o que exigiria uma improvável atmosfera alargada da Terra, capaz de dissipar a energia da passagem da Lua, e a formação simultânea da Terra e da Lua no disco de acreção primordial, ou seja, estrutura formada por materiais difusos em movimento orbital ao redor de um corpo central que não explica o esgotamento de ferro metálico na Lua. Estas hipóteses também não conseguem explicar a grandeza física do sistema Terra-Lua. A teoria mais aceita hoje diz que a Lua se formou através de uma colisão entre o planeta Terra e um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O problema é saber a época em que essa batida gigantesca teria ocorrido. Acredita-se que o choque entre os dois corpos aconteceu na última fase do processo de formação da Terra, quando parte do seu núcleo se perdeu, projetando material para sua órbita, que se aglutinou até formar a Lua. Estudos afirmam que mais de 60% da Lua deveria ser feita de material de Theia, mas a Lua e a Terra são espelho de uma para a outra em sua composição, lançando dúvidas sobre uma origem principalmente de material lunar extraterrestre e, portanto, a única explicação de impacto. Os dias seriam mais curtos. Outro efeito da ausência do satélite é que os dias seriam mais curtos. Isso porque a gravidade lunar, além de segurar o eixo da Terra, faz com que a velocidade da rotação do nosso planeta diminua lentamente. Se não houvesse um satélite ao nosso redor, esse freio não ocorreria e o giro terrestre seria muito rápido. Assim, um dia terrestre duraria aproximadamente 6 horas. Mas o nascimento da Lua mudou tudo e a gravidade dela começou a diminuir o ritmo da rotação da Terra. O fenômeno é difícil de visualizar, mas funciona assim. A força das marés cria um atrito entre a água do mar e o leito do oceano. Atrito gera calor, igual quando você esfrega as mãos, mas esse calor não vem do nada. Quando ele se dissipa, faz com que a própria Terra perca energia e passe a girar mais devagar. Você envelheceria mais rápido. Bom, não dá para saber como seria a vida com dias de 6 horas. Boa parte dos seres dorme à noite e fica acordado de dia, ou vice-versa. Acelerar essa alternância equivale a fazer o corpo funcionar com mais velocidade, ter um metabolismo mais rápido. E ela aí, quanto maior o metabolismo, menor o tempo de vida. Poderíamos chegar aos 20 com um corpo de 60. Imagine só como seria. O Natal não existiria. A data em que cada estação do ano começa mudaria sempre. O que determina as estações é a inclinação da Terra, e quem deixa essa inclinação estável é a Lua. Sem ela, o planeta bambearia. Então, um dia seria inverno, em outro seria verão, e não existiriam datas comemorativas ligadas às estações como o Natal, que era uma festa para marcar a noite mais longa do ano no hemisfério norte, e que milênios depois acabou adotada pela Igreja Católica como a data do nascimento de Jesus. O que poderia fazer a Lua sumir? Bom, nós vimos as consequências de uma Terra sem Lua, mas será que isso poderia ser a realidade algum dia? Um exemplo seria a possibilidade de um impacto com um asteroide, e as crateras da superfície lunar são prova de que isso já aconteceu diversas vezes, comprovando que a Lua está protegendo a Terra até contra impactos de asteroides. Mas, para que um evento desse tipo tirasse a Lua de sua órbita arremessando na direção da Terra ou jogando para longe no espaço, seria necessário que o projétil fosse quase do tamanho da nossa Lua. Pensando assim, isso seria improvável, considerando os maiores cometas e asteroides que passam pelas proximidades do sistema Terra-Lua. Nenhum tem massa suficiente para provocar algo assim. Ainda bem, não é mesmo? E aí, você acredita que algum asteroide possa nos atingir? Será que algum dia a humanidade viverá em outro planeta? Será que a Terra vai ficar inabitável?
Deixe nos comentários a sua teoria. Eu não sei vocês, mas queria poder ver como a Terra e o nosso satélite estará daqui a milhões de anos. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe logo seu like e compartilhe com seus amigos.